Agora, sem mais demora, eu queria chamar ao palco Selma Santa Cruz. Selma é sócia, vice-presidente de planejamento do Grupo TV1. Antes de se dedicar à comunicação corporativa, a Selma fez carreira no jornalismo como editora e correspondente internacional do jornal Estado de São Paulo e da revista Veja. Tem especialização em marketing pela ESPM, mestrado em ciências da comunicação pela ECA USP. Ela vai nos apresentar hoje uma pesquisa da TV1 e da ESPM que aponta tendências de comunicação no Brasil e vai conduzir um debate com Gabriela Onofre, da P&G Brasil. Gabriela é diretora de assuntos corporativos, na posição desde julho de 2010. Ela é responsável pelas diretrizes de relações externas da companhia, que envolve as atividades exercidas pela área de comunicação corporativa, relações públicas das 24 marcas da P&G no Brasil, sustentabilidade e responsabilidade social, relações governamentais, assuntos regulatórios e relacionamento com os consumidores. No seu time, Gabriela comanda atualmente 35 profissionais. E também vai participar do debate o Gustavo Diamante. O Gustavo não chegou ainda, ele está preso no trânsito, mas acho que o Gustavo acabou de chegar. Então, deixa eu aguardá-lo. Né? Gustavo, eu estava te apresentando, você chegou na hora certíssima. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Gustavo acabou de chegar. Imagina, esse trânsito em São Paulo é assim. Gustavo, a posição de vice-presidente de marketing da Nextel desde 2009, com 17 anos de atuação profissional, ocupou cargos executivos no Brasil, Nova York e Londres, na multinacional britânica Diageo PLC, maior fabricante de bebidas do mundo, onde chegou à vice-presidência global de marketing para a categoria Rum. Agora, passar a palavra à Selma. Obrigado, gente. Alô? Oi. Está ligado, né? Boa tarde. É um privilégio estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco. Eu não sei se vocês quiserem já sentar lá ou ficar aqui, não é? A gente conversar um pouco, acho que assim, é uma oportunidade muito incrível de estar aqui com dois profissionais, né, do gabarito da Gabriela e do Gustavo, que representam empresas de ponta na comunicação e do marketing, né? Acho que o intuito desse encontro é justamente tirar um pouco do aprendizado e da visão que eles têm para essas tendências novas. E o que eu vou fazer é um pouco contextualizar, para nos aquecer para essa conversa, para que ela seja mais produtiva. Vou trazer um pouco dos resultados dessa pesquisa. Como o Marcelo mencionou, que a gente realizou agora, os resultados saíram em maio. Nós realizamos lá no Grupo TV1, né, que é o grupo de agências de comunicação que eu represento, junto com o Centro de Inovação da SPM, São Paulo e Rio. Depois eu vou apresentar os detalhes, como essa pesquisa, quem estava envolvido. Então, para começar, só para a gente aquecer, ver até por que nós chegamos a essa pesquisa e como ela foi modelada, um pouquinho do que nos provoca, né? E aí eu gostaria de começar falando um pouquinho da Pizza Domino's. Eu não sei se todos conhecem a Pizza Domino's ou os cases da Pizza Domino's, mas a segunda maior case em 2009, não sei até que ponto todos acompanharam aqui, é um case de choque de reputação, né? Quando dois funcionários de uma loja da Carolina do Norte gravaram um vídeo em que eles faziam práticas assim muito pouco higiênicas, ao mesmo tempo em que manipulavam os alimentos, né? E esse vídeo foi para a rede, se viralizou rapidamente, e acho que foi, na época, um sinal de como essas fronteiras entre o que é público interno, comunicação interna e externo, estavam se diluindo, né? Esse vídeo, obviamente, causou uma repercussão muito ruim. As ações da Pizza Domino's caíram 10% rapidamente, os pedidos caíram, né? A repercussão ficou aumentando, aí você descobre sempre mais coisas, né? Descobriram que o dono da loja tinha um recorde de desrespeito, abuso sexual para funcionárias, e aí as coisas só pioram, né? Quer dizer, foi muito ruim, porque a Pizza Domino's demorou a responder naquela época, né? Não sabia muito bem como agir nessa situação.
demorou muito a responder, quando respondeu mal, enfim. Mas foi um divisor de águas para a empresa, porque ela começou a olhar para essa coisa nova que estava acontecendo, que era essa nova dinâmica, né, das pessoas se manifestando livremente nas redes, e ela, a partir desse olhar, ela começou a transformar o negócio dela, né? Então, o que aconteceu? Ela começou a perceber que o que as pessoas estavam falando talvez fosse verdade, né? Que a pizza deles não era assim tão boa quanto diziam os comerciais. Na verdade, as pessoas tinham uma percepção muito negativa do produto, né? E consumiam meio que por razões de comodidade, porque já estavam um pouco na cultura de chama uma pizza, uma porcaria mesmo, mas chama uma pizza, Domino's, né? E, através dessa experiência, eles começaram a enxergar aspectos do negócio que eles estavam um pouco, como aconteceu com muitas empresas ao longo dos anos, eles estavam um pouco autistas, né? Ouvindo seu próprio discurso. Então, eu vou trazer aqui um videozinho, a gente pode ver um pedaço, que é um vídeo em que eles contam um pouco o que isso representou, o contato com essa verdade aí do mercado. There comes a time when you know you've got to make a change. You know, you can't lead a company like this unless you love food. I love food. I love pizza. It was about 50 years ago that they started the first store just about 5 miles from here. Two brothers had a great idea, and they also said they wanted to get it delivered within 30 minutes, and that's something that no one said could be done. In fact, the first pizza delivery vehicle for our company is that vehicle right there. Around in the 80s, we were exploding. We were the fastest growing company in the history of franchise business. Nothing had ever grown like that. Now we're almost 9,000 restaurants around the world. We love what we do at Domino's. Pizza, where's the love? How hard? Bread, sauce, cheese, fresh ingredients. Doesn't feel like there's much love in Domino's pizza. Domino's pizza crust to me is like cardboard. Is it hard to watch this stuff? Yeah, it's hard to watch. I hear what some folks are saying about our stuff. Oh, this one's bad. Worst excuse for pizza I've ever had. The sauce tastes like ketchup. Totally void of flavor. You know what? When you first hear it, it's shocking. The cardboard complaint is the most common one. This we hear over and over and over. I mean, that hits you right in the heart. This is what we've done. This is what I've done, you know, for 25 years now. You can either use negative comments to get you down, or you can use them to excite you and energize your process of making a better pizza. I don't ever want to send out a bad pizza. It's got my name. Eu passo daqui a pouco para o segundo vídeo, e o que eles fizeram foi isso, eles usaram essa experiência para repensar o negócio, né? E entenderam, acho que não era um produto que eles vendiam, era uma experiência, que essa experiência estava muito ruim, que eles precisavam se relacionar com os consumidores e entender melhor quais eram as expectativas, né? E, a partir daí, eles entraram com tudo nessa questão do digital, digitalizaram muito o pensamento e o negócio, começaram a usar aplicativos móveis, inclusive, a ponto de que as pessoas hoje, elas encomendam suas pizzas pelo celular, elas acompanham, elas traqueiam se a pizza está chegando, elas sabem quem está fazendo a pizza em muitas cidades, né? Eles podem se comunicar com o funcionário da Domino's que está montando a pizza, e depois elas imediatamente colocam o que elas acharam da pizza, e os funcionários que estão produzindo vão recebendo os comentários de tudo que eles estão entregando naquele dia. Quer dizer, isso cria toda uma dinâmica diferente, né? Não é apenas ver, não é um saque, é uma conexão diferente entre quem está gerando uma experiência e quem está vivendo. Isso os levou a esse turnaround, que, se você olhar em um ano, o último quarter, eles tiveram um crescimento de 8%, o que não é pouco nesse negócio, e os lucros da Pizza Domino cresceram, dobraram naquele quarter, de 11 milhões para 23 milhões, mais do que dobraram, né? Isso foi um turnaround que aconteceu em um ano a partir dessa experiência, e que continua, porque eles estão levando ao extremo até onde essa nova lógica digital pode levar o negócio deles.
E aqui eu vou mostrar um outro videozinho, que foi uma inovação que eles resolveram. Eles ficaram tão entusiasmados com essa coisa dos reviews, das críticas dos consumidores, receber isso online, que eles resolveram fazer um comercial e colocaram num outdoor no Times Square, onde você via automaticamente o que estava entrando, o que, sei lá, o Marcelo acabou de postar que a minha pizza hoje estava assim, assim. Isso entra lá no Times Square. Quer dizer, é uma coisa assim bem diferente, acho que impensável alguns anos atrás, né? Passar um pedacinho desse filme também só para vocês pegarem um pouquinho do que é essa dinâmica. Pizza Tracker lets you track your order at every stage on Domino's.com, and it lets you leave a review instantly. Tracker gives accountability. It lets you know if Jess is making your pizza, I'm Jess and I'm making your pizza. Right now we have one coming up, so that's a good review. We've got some 5s, which is awesome. We've got some 1s and 2s, which is not so awesome. Good reviews and bad reviews, they make us better. So we want to know how we're doing. What if more people saw reviews? If more people in the store, or... Are you kidding me? That is insane. I never thought I'd see my name scrolling through Times Square. The reviews are up, so get our $5.99 deal online and tell us how we did. I think that raises the bar just a little bit. É uma nova dinâmica, né? É claro que isso aponta e sinaliza uma coisa que a gente acredita muito, foi por isso que a gente fez essa pesquisa, de que a internet não é apenas uma nova mídia, como se pensa muito, né? Mas ela realmente, ela traz uma nova dinâmica para os mercados, para as relações, para a comunicação e para o marketing, né? Claro que um case anterior a esse, que eu não sei até que ponto vocês conhecem também, é o da Starbucks, né? Starbucks, que é uma das marcas sempre foi uma das marcas mais amadas, né? Pela capacidade que eles tiveram de transformar uma commodity como café, né? Uma pequena cafeteria lá do estado de Washington, Seattle, né? De repente eles conseguem cobrar aos poucos e cobrando mais, e cobrar $3 por um café e se globalizar, esse colosso que eles são hoje. E uma marca muito amada, porque eles tinham aquele motto Help us save the planet, Help us help the planet, né? Eles se apresentavam como uma marca humanitária, uma marca sustentável, né? E em 2008 eles já estavam sentindo um declínio, porque eles estavam perdendo um pouco, né? Acho que os propósitos da marca. Em 2008 eles foram surpreendidos por também uma reação muito negativa nas redes sociais global, a partir de uma matéria que saiu num jornal inglês e que mostrava um estudo de quanto que a Starbucks desperdiçava de água no mundo todo pelo sistema de lavagem de máquinas dela. Então, essa matéria questionava como que uma empresa que se pretende tão sustentável, né, não atenta para uma questão tão básica para o seu negócio, né? Então, eu faço uma menção aqui a uma frase do Howard Schultz, que é o fundador, que ele disse que a lição que eles aprenderam foi que o mundo tinha mudado. E, naquela época, eles não tinham a menor ideia do que fazer, né? Ele foi muito cândido nessa colocação. O que ele fez foi chamar os universitários, né? Nessa entrevista, essa frase dele é de uma entrevista que ele deu para a Harvard Business Review em agosto do ano passado, onde ele conta todo esse processo de como isso acabou sendo central para toda a reinvenção do negócio da Starbucks que aconteceu, né? Porque ele chamou os especialistas na época e, a partir daí, surgiu, né, o My Starbucks Idea, que se tornou uma referência desse novo modelo em que você chama o consumidor para palpitar no seu negócio, né, na gestão, na sua estratégia, o que você deve fazer, né? Não sei quantos de vocês, alguém já entrou no My Starbucks Idea aqui? Eu recomendo que vocês entrem, porque é uma experiência até muito interessante, até participar. Uma vez eu participei só pelo lúdico, né? Porque você pode dar os seus palpites. O que você acha que devia mudar, né? Eu sugiro tal coisa. E aí, as melhores ideias são votadas, elas são expostas aí. Você vai ver, as pessoas votam, você pode dar uma ideia sobre qualquer coisa. E eles têm um nível, eles prestam contas das ideias que são implementadas. Então, esses dois cases, como emblemáticos desse mundo novo que a gente está entrando, né? Eu trouxe essa referência desse livro, Oh My God, What Happened and What Should I Do? Porque eu acho esse título muito expressivo do que todos nós estamos vivendo hoje. E porque esse livro, ele é bem recente, ele existe no impresso também. Alguém já tinha ouvido falar desse livro?
Olha como o nosso mundo está louco, né? Eu tropecei nessa referência no Twitter outro dia, alguém estava falando desse livro. Eu estava numa sala de espera de um dentista, entrei, né, para ver o que era, porque eu gostei do título. De repente, estava lá. Esse livro foi escrito por alguma das melhores cabeças das melhores agências digitais aí do mundo, que saíram das suas agências, criaram uma nova agência, e eles tentaram sintetizar o que eles sabem sobre esse novo mundo digital, pelo menos como mídia, né? E estava lá. Você pode comprar o livro, mas também você pode baixar o livro pagando com um tweet, né? E aí essa experiência também é outro sinal de como as coisas estão mudando. Aí lá na hora você clica, ele conectou com o meu computador, já estava, ele mesmo conectou, ele já põe o texto do Twitter, você fala, clique aqui, já foi um Twitter recomendando o livro para os meus, né, as pessoas que me seguem, e eu downloadei o livro, né, que é muito bem escrito e traz esse senso que eles falam. Eu vou falar em inglês porque esse termo eu não sei traduzir, né, exatamente. Digital awesomeness, né? Quer dizer, a gente fica assim, uau, diante dessas mudanças todas, né, que são tão intensas. E uma das coisas principais que tem nessa mudança, e que tudo isso tem a ver com a pesquisa que a gente vai daqui a pouco apresentar, é essa enorme transferência de poder que está havendo, né, das instituições, dos grandes, para os pequenos, né? Seja do professor para o aluno, seja do governo para as pessoas, seja dos donos das empresas, dos acionistas para os funcionários. Essa seria um dos setores isso que está mudando muito, né? As pessoas, como diz a Charlene Lee, eu trago essa referência também porque eu acredito que a Charlene Lee é uma das melhores cabeças hoje pensando essa questão de como o digital está mudando os negócios e tudo, né? Não é apenas uma mídia. A gente teve, ela já veio, eu a conheci numa HSM há uns anos atrás, a gente teve o privilégio de poder trazê-la lá no Grupo TV1. A palestra dela é sempre cada vez mais interessante. Ela foi presidente da Forrester Research para a área digital. E ela, esse livro dela, que foi o primeiro, Fenômenos Sociais dos Negócios, ela fala muito disso, quer dizer, na verdade, a web está dando uma transparência para tudo que já acontecia, né? Os consumidores sempre falaram coisas da sua marca diferente do que você às vezes achava. É que agora elas estão falando e todo mundo está ouvindo e eles estão redefinindo a marca, né? E aí eu trago aqui uma referência para vocês. Isso é o quê? É um círculo, talvez? Na verdade, isso aqui é um simples ponto final, né? Eu trago essa referência porque também para dar um pouco a dimensão desse tsunami que a gente está vivendo hoje, em termos de mudanças em todos os lugares, em todas as dimensões. Tem um outro pensador do digital que é muito bom, que chama Nicholas Carr, não sei se vocês conhecem, né? No entanto, a gente não se dá conta do que quão revolucionária foi a invenção do ponto final lá pelo século XIII. Porque até então, as pessoas tinham que ler assim, né? Ler era quase decifrar um código, porque não havia maiúscula nem minúscula, né? Nesse modo que se chamava de escritura contínua, era assim que se lia. Não tinha maiúscula nem minúscula, não tinha ponto, não tinha espaço entre as palavras. É uma informação que a gente, né? Eu me surpreendi também quando eu encontrei, eu fiquei embasbacada, e mais ainda com a reflexão toda que ele traz em cima disso, porque o que ele diz, né? Quer dizer, aquilo foi não foi só uma invençãozinha, era uma tecnologia intelectual que foi criada, né? E toda tecnologia intelectual, quando ela é criada, ela traz essas mudanças de paradigma radicais, como a gente está vivendo hoje, né? O mapa foi uma tecnologia intelectual, né? O relógio foi uma tecnologia intelectual, né? Porque ele diz, o que acontece quando se introduziu o ponto, e depois foi se introduzindo logo depois as maiúsculas, né? Não só as pessoas começaram a poder ler, ficou mais fácil todo mundo ler, antes você tinha que ser um leitor profissional, mas teve uma migração, acelerou a mudança da cultura oral para a cultura escrita, né? Quer dizer, mais rapidamente as informações começaram a estar disseminadas e colocadas. E até tem um parêntese interessante, porque hoje muita gente fala que a gente está emborrecendo por causa da web,
e o próprio Carr é um cara que se pergunta isso, mas ele lembra que, quando se inventou a escrita, os antigos também achavam que a gente ia perder a memória, porque não era mais preciso lembrar, né? Ia estar tudo escrito. Então, tem até nos diálogos do Platão, tem essas questões de, quer dizer, o que será que a escrita iria emburrecer o ser humano, né? Porque ele perderia a memória. Tudo isso para falar como essas tecnologias causam essas mudanças assim sísmicas, né? Inclusive na comunicação e no marketing. E aí eu trouxe 2 frases que eu acho que sintetizam um pouco isso, né? A do Chris Anderson, que é o editor da Wired, que ele fala que a gente não está numa época de mudanças, a gente está numa mudança de época, né? Acho que é bem pertinente. E tem um outro autor, que esse é mais acadêmico, que é o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, e que ele traz essa frase, que a sociedade em rede é uma mudança qualitativa da experiência humana, né? Acho que isso também dá para a gente um pouco a dimensão disso que a gente está vivendo, que é tão desafiante, mas, ao mesmo tempo, tão instigante, porque todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender e para a gente inventar, né? O Castells tem uma trilogia que chama Sociedade em Rede, né? Ele foi o primeiro cara que começou a cunhar esses termos e entender. E quase tudo isso está na web hoje, né? Se você procurar, a própria Wikipedia traz muito essas referências, né? Então, foi a partir disso que a gente começou a pensar nas mudanças da comunicação. A gente foi olhar aí as empresas, né? O que está acontecendo nas empresas? Está mudando tudo? Aí a gente vê que no século XX, na época bem a época da empresa, da economia industrial, tinha uma lógica que era um pouco assim, né? Essa frase, o público que se dane, eu estou trabalhando para os meus acionistas. Eu também gosto dessa frase porque acho que ela exacerba um pouco, mas embora ela seja do final do século XIX, bem do finalzinho, né, que o Vanderbilt ele era um magnata das ferrovias, mas, de uma certa forma, ela expressa um pensamento que vigorou ali no começo do século XX, por um bom tempo, e algumas cabeças, diria que até hoje, né, ainda existe um pouco esse pensamento de que uma empresa existe só para, né, prestar conta para o acionista. E no século XX, do século XXI, a gente tem uma realidade que a gente sabe que é bem diferente, né? E ainda bem que aconteceu o Occupy Wall Street para começar, e a Primavera Árabe, para começar a dar uma cara para isso, né? Porque isso é algo que está acontecendo aí nos subterrâneos e não estava tão evidente. Eu acho que esse ano ficou evidente com esses movimentos todos, né? E, de uma certa forma, esse questionamento de todas as instituições, de tudo, das empresas, de tudo, afeta muito o papel da empresa, né? Eu trouxe essa frase também, a Naomi Wolf, ela é uma ativista política muito respeitada nos Estados Unidos, né? E ela, escrevendo sobre esse movimento de Occupy Wall Street, ela fala que tem uma guerra mundial acontecendo. Só que o inimigo são as corporações agora, né? Que, se você lê por baixo dos discursos, né, contra os governos, contra essa coisa difusa que todo mundo é contra lá, tem um viés forte contra as corporações. Por quê? Tem um lado negativo, quer dizer, uma cobrança, mas, por outro lado, assim, um reconhecimento da importância das corporações hoje no mundo, né? As empresas estão centrais, estão ali nessa linha de frente das mudanças. 2 frases que acho que dão muito o clima das mudanças, né? As empresas vivem uma crise de legitimidade e o management está num ponto de inflexão. Essa frase do Nitin Noria, reitor da Harvard Business School, acho que ele assumiu ano passado, a própria fato dele se ter tornado reitor de uma escola veneranda como a Harvard, ele, como indiano, ele foi o primeiro, né, não anglo-saxão a assumir, né? E ele falou isso no discurso de posse dele, né? Ele entrou com um discurso tipo: temos que repensar as escolas de negócios, porque o que nós estamos ensinando nas escolas de negócio levou a isso que está aí, né? Levou a 2008. Então, tem que ter um pensamento completamente diferente no management. E essa outra frase, né, que o problema é que a gente está atuando hoje com princípios e valores que foram adequados para o século XX, mas que não dão mais conta das necessidades daqui, acho que também expressa bem esse Nils Plafinger. Ele
desse Beyond Budgeting Roundtable, é uma organização mundial que estuda novos desenhos de organização, né? Então, trago tudo isso para falar que quando a gente fala de comunicação, hoje, mesmo de marketing, a gente não está falando mais dos canais só, das mídias, a gente está falando qual é a função, qual é o papel, né, da comunicação nesse mundo, já que as empresas estão tendo que se reinventar, né? E acho que está claro, e é muito interessante ver, eu que venho do HSM, acho que todos aqui estão acompanhando as palestras, né, a maioria. Eu venho do HSM há muitos anos, e é incrível, porque esse pensamento da reinvenção das empresas, que era muito marginal até uns 5 anos atrás, né? Um ou outro autor, um ou outro palestrante começava a falar dessas coisas, hoje ele virou mainstream, né? Hoje é o pensamento dominante. Eu fiquei impressionada. Todo mundo sobe lá no palco e fala isso, fala a mesma coisa. As empresas estão tendo que se reinventar, né? Que a questão da responsabilidade social, da sustentabilidade, né, entrando na estratégia do negócio, os modelos organizacionais que já não servem mais, aquela empresa burocrática, hierarquizada, a gestão e a comunicação e o marketing. E aí a gente entra na pesquisa, né? Porque se a comunicação e o marketing estão tendo que se reinventar também, como que acontece isso? Para onde que isso vai? Essa era a nossa pergunta. Nessa pesquisa que a gente fez, qual que é a nova agenda, né? Fica claro, acho que para todo mundo, que a comunicação passa a ter um papel mais estratégico, né? Como até esses exemplos que a gente mostrou, mas qual é essa nova agenda, né? Essa pesquisa a gente fez com a SPM, como eu falei, e a gente teve sorte de trabalhar com 2 professores assim, que eu acho que são os tops, né? Um do Rio, que chama Carlos Alberto Messeder, que ele é diretor da SPM Rio e atua nessa área de comunicação corporativa, e a professora Lívia Barbosa, que é diretora desse centro de inovação. Então, isso nos deu muita consistência na pesquisa. Nós avaliamos 125 empresas, houve uma pesquisa quantitativa na internet e uma qualitativa nas entrevistas, né? O que a gente queria? A gente queria identificar quais eram essas dimensões da transformação, o que era mais importante do que estava acontecendo. E como que os executivos viam essas dimensões? O que eles achavam que era mais relevante? A gente queria também saber até que ponto as empresas estavam, no dia a dia das suas estratégias e práticas, incorporando essas dimensões novas, né? Porque a gente sabe que mudar do antigo do passado para o futuro é um processo, leva tempo, né? E, às vezes, o discurso chega na frente. E a gente tinha a intenção de começar a construir um índice do futuro, né? Do que é uma agenda do futuro. Então, a gente identificou 5 dimensões-chave para avaliar esse grau de adequação das empresas, né? E a gente se propôs a avaliar as práticas, as crenças, o que os executivos acham, e a coerência, né? A defasagem entre a crença e a prática. E eram atribuídas notas de 1 a 5. Que, passando rapidamente, quais eram, então, essas dimensões? A primeira dimensão é a integração. E aqui, quando a gente fala de integração, a gente não está falando só de integração de mídia ou de canal, não, né? A ideia é avaliar essa evolução do modelo de uma gestão departamentalizada por uma gestão onde você integra todas as dimensões da comunicação, a comunicação institucional, com a comunicação de marketing, com a comunicação interna, né? Até porque a gente vê que não adianta a Pizza Domino's podia estar fazendo lá atrás o que ela quisesse de anúncio comercial naquela semana, se 2 funcionários estão publicando um comercial negativo dela na rede, né? Então, hoje, quando a gente fala de integração, a gente está falando de todas as dimensões e de todos os públicos, né? Desde relação com o investidor, com o pequeno acionista, até o cara da comunidade, até a cadeia de valor, enfim, é um outro entendimento do que é a integração. A interatividade e a colaboração, né? Que é essa coisa toda do digital e indo para o prosumerismo, realmente sair desse marketing, que é o marketing mais de emissão de mensagem, né? O marketing onde a empresa só fala, para um novo marketing, uma nova comunicação, onde tem um diálogo, né? A tecnologia, né? Que, embora muita gente tenha sempre argumentado que a tecnologia é default, que a tecnologia é suporte,
há um entendimento de que ela não é apenas um suporte, na medida em que ela transforma, e hoje ela ficou inerente à comunicação e ao marketing, né? E eu acho que o mobile está aí para mostrar. Eu não sei, alguém aqui teve a oportunidade de ver a palestra do Tommy Ahonen aqui? Ele teve? Olha, eu acho que foi uma das melhores palestras. Eu recomendo que quem não viu, quem não assistiu, entre na internet, que tem muita coisa dele. E ele fala do mobile de uma maneira que, acho que, para mim, deixa claro que tecnologia não é suporte coisa nenhuma. Tecnologia é uma nova lógica, né? A mensuração, que é o mantra, né? Hoje todo mundo fala tem que medir, tem que medir, tem que medir, mas existe um enorme desafio de você medir experiência, né? As metodologias antigas talvez não sejam adequadas. E também, a gente fala em mensuração, as perguntas que foram construídas não são para medir só medir a eficácia de uma campanha ou de um investimento depois. As perguntas foram construídas de forma a medir a percepção da mensuração nesse novo modelo, em que é uma geração de inteligência de negócio, é uma mensuração para você ir buscando inputs para você aprimorar continuamente o processo de marketing de comunicação, né? E a questão da marca e da reputação, que até recentemente se falava só de marca, né? E acho que toda essa questão do digital trouxe a nova transparência e colocou na pauta, de novo, a questão da reputação, que lá atrás era uma coisa que só relações públicas que falavam de reputação, agora está todo mundo falando de reputação, né? Tem um autor que a gente também gosta muito, e a gente teve a oportunidade de trazer esse ano, que é o Don Tapscott, que tem um livro que chama Empresa Transparente, né? E ele fala que, se é para ficar nu, é melhor estar em forma. As empresas estão nuas, né? Então, se você tiver que ficar nu, você não, né? Você vai fazer uma dieta, e ele recomenda que as empresas, né? Porque elas estão nuas, né? E como ele fala, hoje não existe mais crise. As empresas vivem em cima de uma crise o tempo todo, né? Elas acordam em cima de crises potenciais e vão dormir em cima de crises potenciais. Então, o desafio de medir os fatores da reputação, assim, é imensurável, se a gente for falar em mensuração. Então, o que foram as principais conclusões? Eu estou falando meio rápido para a gente ter tempo para conversar, mas se alguém precisar interromper, por favor. A integração é a crença mais importante, né? Ela está em primeiro lugar, entre todo mundo que respondeu. E ela está em segundo lugar como prática, né? A gente percebe esse gap, justamente, ele sinaliza, pelas entrevistas que a gente fez qualitativas, um entendimento maior de que integração agora não é só mais integração de mídia, né? Então, houve mais rigor aí nas avaliações. Marca e reputação apareceu como nota mais alta como prática, né? Quase 70% das empresas ficaram nos patamares mais altos. E, segundo lugar, como a crença de algo mais importante. O que a gente percebe também como das conclusões, que essa questão da valorização da gestão da marca, ela já vem, né? Ela já vem num crescendo. O que tem de novo é a valorização das questões ligadas à reputação. A interatividade e a colaboração hoje está sendo já reconhecida como um imperativo, né? É o terceiro lugar como crença, mas a pesquisa mostra terceiro lugar como crença, porque todo mundo já acha que já aconteceu, né? No meio publicitário, sobretudo, é muito fácil ouvir falar assim, esse papo de integração on e off, isso aí é antigo, tudo já está integrado. Eu acho que, na prática, a gente vê que não é bem assim, né? Não é? Eu até vou depois querer ouvir muito vocês sobre isso, né? Eu acho que a gente ainda está começando a caminhar, até porque isso pressupõe uma mudança, um novo mapa mental, né? E a pesquisa mostra isso, né? Que tem um longo caminho a percorrer, né? 50% das empresas estão abaixo da nota 4, que é a nota de corte. Ou seja, metade das empresas não estão conseguindo ainda trabalhar de uma forma realmente interativa e colaborativa, né? E aqui também houve uma queda na prática, porque as pessoas também as empresas estão entendendo que o desafio é maior. A questão da centralidade da tecnologia, a maioria dos executivos reconhece, mas, na prática, só 47% das empresas, na sua autoavaliação, os executivos acharam que elas estão
realmente trabalhando já a tecnologia no seu potencial pleno. E o entendimento, a interpretação disso é que a aceleração, o desenvolvimento, né, a inovação é tão acelerada que é muito difícil você acompanhar. Né? E quando você acompanha, é muito difícil você traduzir isso rapidamente para o negócio. Né? Tem um gap aí entre você entender e acompanhar. A questão da mensuração, que a gente já falou, mais da metade dos profissionais acham que ela é muito importante, mas só 45% estão incorporando isso na vida real. Né? E não houve evolução em relação a 2008. Aqui também, o entendimento de que não é que as pessoas não acham mensuração importante, é que não há ainda, não existem metodologias muito consagradas para que sejam capazes de mensurar todas as dimensões. Né? Aí a gente, para todas essas perguntas, as empresas foram avaliadas, né, por notas médias, e a gente criou uma escala de patamares de 1 a 5. Né? Então, no patamar 1, são as que estão mais distantes do que a gente chama essas práticas de ponta. E no 5, as que estão mais alinhadas. E aí você tem esse tipo de... Né? Você faz aqui patamar 1, quem teve determinada nota, patamar 2, você pega uma média de todas as empresas, para você ter um quadro. E o resultado foi esse aqui. Só 8% das empresas... E, olha, são empresas de ponta, porque nós pegamos o nosso ranking, foram as melhores empresas, melhores e maiores de exame, e o ranking do valor. Né? Então, nós estamos falando de empresas de ponta, todas com mais de 1.000 funcionários, né, as melhores do Brasil. Só 8% se avaliam como estando alinhadas com essas práticas. Né? 32% estão no patamar mais atrasado. O interessante é que você tem hoje já 60%, que estão nos patamares intermediários, o que mostra que tem uma evolução. Né? E a maior concentração está no patamar 2, quer dizer, justamente as pessoas estão saindo daquele... Né, as empresas estão saindo daquele patamar mais identificado com as práticas do passado e evoluindo para as novas. Né? Isso nos dá esse quadro aqui. Né? Que fica claro um pouco, é um comparativo com 2008, aquele que eu já fiz. E aqui, terminando, uma síntese das tendências. Né? Uma nova cultura de transparência e integração, um certo esgotamento do branding e a valorização da comunicação institucional, né, das marcas. Eu acho ótimo a gente estar hoje aqui com a Gabriela. A Procter & Gamble é uma referência, né, e hoje estamos justamente nesse momento que a gente está vendo no Brasil a empresa trabalhar muito a sua marca institucional, né? E da comunicação interna também começa a haver essa valorização. A outra questão é que a gente percebe que a interatividade ela não está afetando só a questão do marketing da comunicação, mas do negócio. Uma volatilidade da tecnologia. Estamos aí, como diz o Tommy Arrone, nessa fronteira de uma nova revolução. Ele fala que, assim como as pessoas não entenderam que a internet era muito diferente de tudo que tinha vindo antes, as pessoas não estão entendendo que o mobile não é internet. Né? Eu recomendo que vocês vejam o pensamento dele, que é bem legal. Ele falou que achar que mobile é só pôr o que está na internet no dispositivo móvel é achar que televisão era igual ao rádio. Né? Que quando surgiu a televisão também se achou, a televisão copiou os conteúdos do rádio, era só um rádio com imagem, só que não era uma outra coisa. Né? A crise como elemento estrutural, como eu comentei, e essa valorização dos ativos intangíveis, né? Que são marca, reputação, mas também cultura, capital humano, né? E isso abre uma nova dimensão. Né? Então, como conclusão, e essa frase foi escrita pelos 2 professores da SPM, essas tendências sinalizam uma profunda transformação cultural no entendimento da comunicação e do marketing e no modelo de negócio e gestão. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente queria deixar aqui, para, a partir disso, vocês poderem fazer perguntas para a Gabriela e para o Gustavo. Posso fazer um comercial do Gustavo, porque a Nextel é indicada para o Caboré como anunciante do ano, não é isso? Então, quem aqui vota no Prêmio Caboré do Meio Mensagem, faça um comercial para o Gustavo. Se vocês puderem...
ganhou ano passado. Então, aí fica perfeito, né? Bom, eu só vou fazer algumas perguntas para começar, mas, por favor, eu acho que o que seria mais interessante é se vocês perguntassem, participassem. Eu vou fazer, para começar, uma pergunta bem abrangente, porque eu acho que, assim, como vocês representam, né, profissionais de ponta, de empresas da linha de frente dessa inovação, nesse processo de mudança, quais os aprendizados que vocês diriam que foram mais ricos e quais os desafios que vocês acham que são os mais difíceis de enfrentar nessa evolução? Bom, gente, primeiro, obrigada, boa tarde. Obrigada, Selma e a TV1 pelo convite. É muito bacana estar falando disso aqui, porque, né, a gente está vivendo muito intensamente na P&G. Eu acho que tudo que você falou aqui tem muito a ver com transparência, né? Eu não posso nem contar quantas vezes que no seu discurso aqui você falou de transparência, transparência, transparência. E eu acho que o mundo todo, né, conectado nos deixa cada vez mais expostos a essa coisa de estar em forma nu, porque nós já estamos nus, né? Então, adorei essa frase. Então, eu acho que os grandes desafios que a gente tem enfrentado é justamente entender que agora estamos nus, né? Então, como é que a gente vai ser visto? Quais são nossos valores? Afinal de contas, o que nós somos, né, como companhia, o que estamos fazendo aqui? Então, acho que a P&G tem muito isso, a gente tem muito resgatado de volta quais são os valores que fizeram a companhia. Nós temos 174 anos de história, somos jovens no Brasil, mas tudo começa dali, né? A gente existe hoje porque todo dia nós acordamos para melhorar a vida das pessoas. E se eu faço isso, e às vezes parece muito grande, né? Como é que eu faço isso? Se eu produzo fralda, se eu faço gilete, se eu estou fazendo um shampoo. Mas quando todo mundo entende que, né, eu levanto e estou indo fazer isso, se a fralda, eu estou fazendo uma fralda porque ela, né, vai absorver melhor, e o bebê vai dormir melhor, e a família inteira vai dormir melhor, e o pai no dia seguinte vai poder trabalhar tranquilo, e a mãe vai poder, né, descansar, enfim. Eu acho que o resgate de valores e ser transparente, eu acho que tem sido... Acho que por esse caminho é que a gente, né, está conseguindo nos olhar e nos apresentar. Eu acho que a grande dificuldade, vamos dizer assim, porque que nós somos uma companhia de marcas, né? Eu tenho 174 anos de vida, e há 174 anos eu falo de Gillette, eu falo de Pantene, eu falo de Pampers, eu falo de Oral-B. E elas têm muita coisa em comum. Elas têm toda a tecnologia que a gente investe em comum, ela tem toda essa coisa de trazer o melhor, mas a gente nunca falou da corporação, né? E a corporação talvez é maior, tem mais elementos. Então, são mais públicos, né? Eu acho que quando a gente fala da marca de produto, talvez a gente está falando muito com o consumidor. Mas, né, o consumidor também é o senador, que também é a pessoa que está na rede social. Enfim, então, eu acho que a gente está evoluindo para sair da marca, e a P&G teve essa história de contar a sua história, pelo menos aqui a gente está começando muito assim. Então, contar a sua história de inovação através da história de inovação das marcas, né? Qual é o balanço correto entre eu hoje falar de Gillette, ou hoje falar de Pampers, e hoje falar da P&G? Como a gente, né, isso tudo é uma coisa integrada. E eu acho que muito isso essa coisa da integração é muito importante, porque hoje todos nós estamos representando as marcas, a companhia. Não importa que você trabalha na fábrica, ou você trabalha no marketing, ou você é uma pessoa, né, do 0800, você, no fim, é a P&G. Então, acho que esse resgate da essência, do propósito, ajuda muito nessa condução.
Mas realmente é um trabalho de todo dia, né? Porque a transparência nos exige estarmos conectados, abertos ao diálogo, né? Porque a transparência significa que você vai ouvir, né, o Domino's. Hoje a pizza está boa, hoje não está. Então, você tem que estar aberto a ouvir boas e ruins, né? Coisas boas e ruins, e aprender com isso. Como é que você digere isso, como é que você aprende, como é que você melhora para o dia seguinte. Obrigado, Selma, pelo convite. Obrigado, gente. Eu concordo totalmente na questão da transparência, e vou agregar um ponto. Eu acho que o raio-x, né, para a medicina, de repente, um dia as pessoas começavam a olhar para dentro das pessoas, e hoje os consumidores têm raio-x na mão, não tem mais fronteira entre o dentro e o fora da empresa. Então, a transparência é muito importante. Um mantra nosso é estimular o traidor. O que é estimular o traidor? O cara que fala a verdade, né? Nesse meio, você tem que falar a verdade e você tem que pedir desculpa quando você errou. Sem assumir nada legalmente, mas você tem que pedir desculpa quando você errou. O que eu vou agregar ao ponto da transparência é essa questão da tecnologia. Uma das coisas que a gente aprendeu lá dentro é que a tecnologia ou a internet é só um meio. A gente tem que continuar falando de pessoas. Quem está disseminando a informação, quem está falando da sua empresa, da sua marca, são as pessoas. E a gente errou muito lá dentro, enquanto a gente não começou a olhar para as pessoas e a gente estava olhando para a internet como o fim, fazendo gadgets, fazendo coisas muito grandiosas na internet, pura e simples, mas as pessoas não se engajavam com isso. Então, a gente esqueceu as pessoas e a gente estava olhando a internet. E no teu ponto da internet móvel, tem uma frase que eu gosto muito do Eric Schmidt, que ele falou que a internet móvel não é a internet móvel. A internet móvel é a internet. Então, isso mostra um pouco para onde o Google está indo e para onde o mundo vai com a internet móvel, que, no fundo, é a internet. Hoje já tem gente acessando mais internet através de dispositivos móveis do que de laptops ou do que desktops, né? Então, acho que eu acrescentaria isso, essa coisa da internet versus pessoas, até os 4 P's do marketing. Acho que tem o 5º P, e o 5º P é people, né? E a gente esquece. E quando a gente fala de people, também não são só os consumidores que estão lá fora, são seus clientes, são os seus colaboradores, são os investidores, são os formadores de opinião e é o governo. Uma pergunta que eu faria, porque eu acho que é super apropriado o que você falou, a questão, né, pessoas, né? Estava todo mundo olhando só para a internet como meio, como tecnologia, e esqueceu que o efeito que ela ia ter, né, quando as pessoas se percebessem totalmente, né, conectadas e ativas, né? Tem uma amiga que fala conectivas, as pessoas ficaram conectivas, porque além de estarem conectadas, elas estão muito ativas. Você tem esse ativismo social, né? Impressionante como põe um computador, todo mundo fala, né? Mesmo quem é tímido, mesmo quem jamais ligaria para um saque, né? Eu não sei se vocês viram, o Chico Buarque teve uma crise de estresse, né? Porque o Chico Buarque costumava ser uma unanimidade, né? Ele, nos anos 70, 80, 90, nunca ninguém falava mal do Chico Buarque. Aí ele botou um clipe na internet e um dia ele abriu para ver os comentários, tinha muita gente acabando com o Chico Buarque. Então, né, eu até tuitei, bem-vindo à internet, porque as pessoas realmente falam. E aí a pergunta que eu ia fazer é justamente essa questão das redes sociais e das mídias sociais, né? Porque até esses dois termos, eu acho que às vezes eles fazem a gente pensar. Porque você olha para isso como uma mídia que você vai usar para promover a sua marca, para se relacionar, mas isso não é só uma mídia, isso são redes. As pessoas estão vivendo nessas redes, né? Hoje as pessoas acordam e ligam o Facebook e conversam no Facebook, o e-mail vai acabar. E acho que a gente ainda está aprendendo, a nossa percepção é de que a gente ainda está aprendendo a usar as redes ou as mídias sociais. Eu estava lendo uma entrevista do CEO global da Coca-Cola, que ele falou que 20% das verbas já de mídia da Coca-Cola globalmente estão indo para mídias sociais. Eu queria que vocês dividissem um pouco com a gente como vocês veem essa fronteira, o que vocês têm aprendido. Redes sociais. Eu acho que está acontecendo uma coisa no mercado que é ainda um mercado muito que está engatinhando,
que é simplesmente criar um perfil no Twitter de uma empresa, ou criar uma fanpage num YouTube, num Facebook, né? Qualquer coisa assim, e estou presente na rede social, agora eu vou dormir. Outro ponto é gerar conversações ou querer gerar movimentos, quando, na minha opinião, uma marca não tem que gerar movimento nenhum, e uma marca não tem que entrar em conversação nenhuma, a não ser que você esteja lá atendendo uma necessidade ou dando uma informação. E, de novo, existe uma corrida desenfreada para as redes sociais, quase como o que aconteceu quando a gente tinha o Second Life, né? E é diferente, mas o que eu quero dizer é que as pessoas não sabem muito o que fazer com rede social ainda, e você vê marcas atuando de maneira que não são transparentes. Você está lá com o teu perfil de empresa, às vezes você não mostra o teu perfil de empresa, se faz passar por alguém, tenta gerar movimentos, e aí eu tenho um exemplo muito legal da Nike, né? Lá do Live Strong, né? do ciclista, do Lance Armstrong. A Nike, naquele momento, muito antes de qualquer coisa de rede social, não colocou a mensagem da marca, não colocou nada assim, ela simplesmente quis apoiar e acelerar um movimento. Eu acho que isso não está acontecendo ainda nas redes sociais. Eu acho que as marcas e as empresas ainda estão muito forçando a barra nesse ambiente e aprendendo, como você está falando, a estar presente. Uma das coisas que eu li hoje de manhã, eu estava voltando da Argentina, e eu li num jornal argentino, que apesar da importância, né, que todos os CMOs ou marketing dão para redes sociais, a maioria das pessoas nem monitora blog, não monitora opiniões, não monitora reviews. Uma das coisas que a gente tem feito, né, muito forte na Nextel é, sim, monitorar tudo isso, e monitorar não só para saber o que estão falando da gente, mas o que estão falando da categoria, o que estão falando dos concorrentes, e quando existe sentido, a gente entra nessas conversações. Ou porque estão falando mal da Nextel, ou porque estão falando mal dos competidores, a gente pode entrar e vender alguma coisa. E a gente tem um grupo já de mais de 20 pessoas, que é um grupo que se chama Social Force, que está terceirizado, respondendo para o nosso departamento de marketing online, e esse grupo está fazendo toda essa interação e está fazendo venda. Agora, uma das coisas que prejudica tudo isso é o ROI, e aí eu vou dar um pulo nessa história do ROI. Por quê? Porque se a gente colocar o ROI na mídia social ou na venda, você mata esse projeto. Você mata o projeto. Relacionamento é uma coisa de longo prazo. Se você coloca ROI, você vai forjar relacionamento, porque você vai querer trazer muita gente num curto espaço de tempo. E aí você mata. Então, o ROI não evoluiu ainda, e tem que evoluir muito para a gente começar a medir. Claro que tem que medir. Não dá para fazer sem medir alguma coisa. Mas é esse ROI de Wall Street, que a cada 3 meses tem um Investors Call, e você tem que mostrar o quanto você vendeu por esse canal, ou quanto de relação você gerou por esse canal. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto muito relevante, e que eu diria que é um papel muito grande das agências digitais, né? Eu não sei, quem aqui é de agência digital? Alguém é? Ninguém? Vocês? Eu acho que esse é um papel que, assim, eu, pelo menos como anunciante, eu tenho muita expectativa de que vocês nos ajudem, né? De que vocês, agências digitais como um todo, porque anunciantes não investem mais em mídia digital pelo receio, pelo medo, por não conhecer. E mídia social é o desconhecido. Então, a coisa mais simples para fazer é esse passinho de criar o perfil no Twitter, a fanpage do Face, alguma coisa no YouTube, e tudo bem, está tranquilo, eu fiz minha parte. Mas eu continuo trabalhando lá com 30 segundos, e aí o 30 segundos nasce, aí eu faço um rabichinho lá, às vezes é a mesma coisa, vai para o YouTube, e tudo bem, né? O que está faltando? Está faltando, de verdade, uma liderança muito ativa dos grandes profissionais digitais do mercado. Porque esses grandes profissionais digitais não vão trabalhar na Nextel nem na P&G. Eles não querem saber dessa burocracia. Eles não aceitam nada menos que o extraordinário. Eles querem subir rápido. Quem pode fazer isso por eles são os Googles e os Facebooks da vida, que no Brasil tem uma presença muito mais comercial. São empresas locais, como um Buscapé, que faz um trabalho sensacional, não sei quanto vocês conhecem, mas é uma empresa sensacional. Eu não vou competir com o Buscapé para atrair talento digital. Os caras vão ganhar de mim sempre. Vocês, teoricamente, vão ganhar de mim sempre.
Então, assim, eu tenho uma expectativa muito grande que vocês liderem isso de maneira quase que o touro atrás do pano vermelho, porque o pior que pode acontecer é o que ainda acontece hoje. De um lado, anunciantes presos no 30 segundos, de um outro, agências digitais que pregam a morte dos 30 segundos, né? Os extremos, né? E a gente recebe aqueles e-mails xiitas de a última agência do mundo, o 30 segundos vai acabar, e coisas... E não vai. Simplesmente ele não é mais central. Então, o que a gente precisa é de uma liderança ativa de vocês. Essa é uma expectativa grande que, pelo menos, a gente lá na Nextel tem. Na P&G, acho que as redes sociais, em geral, é um canal de comunicação, mas acho que a gente tem que lembrar que, por trás, tem pessoas. Então, acho que assim que a gente encara... E pessoas que, como você falou, elas já estavam falando da sua marca, talvez a gente não tivesse o canal para ouvir, e hoje as redes sociais são esse canal. Acho que antes a gente costumava dizer, né, se a pessoa gosta do seu produto, ela vai falar para uma pessoa, se ela não gosta, ela vai falar para 7 pessoas, 10 pessoas. Hoje é assim, se ela não gosta, ela vai falar, de uma vez ela vai falar com 1000, né? E se ela gosta, ela fala também com um monte. Então, eu acho que a gente tem que tratar a rede social com a rede de pessoas. Então, foi assim que a gente tratou na P&G, e a gente tratou, talvez começando pequeno, como o Gustavo falou, a gente, né, tem muito ainda para aprender. Mas a gente, por exemplo, começou, nos abrimos, vamos fazer uma experiência com uma primeira marca, porque, de novo, se a gente fica na coisa do ROI, não faz nada. Então, Pampers, por exemplo, a gente tem uma consumidora muito ativa. Não sei quantos de vocês são pais e mães, mas é um momento da vida, quando você se torna mãe, que acontece uma mudança muito grande na vida da pessoa, né? Então, eu tenho 2 filhos, eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, né, você não sabe o que tem que fazer, não vem com manual aquilo, né? E, de repente, você não sabe por que está chorando, você não sabe como fazer, a fralda, o choro, o soluço, a cólica, enfim. Pampers, além de ser uma marca de fralda, a gente sempre pregou pela coisa do desenvolvimento infantil. Por quê? Se o nenê dorme bem, se ele pode brincar, isso vai ajudá-lo. Então, a nossa coisa era, como é que a gente pode ajudar a mãe nesse momento? E elas estão aí, elas estão falando, elas estão se pedindo ajuda. Então, a gente começou com Pampers, e hoje a gente tem com várias marcas, mas a gente falou, vamos ter uma pessoa, né, que vai falar com essas mães. Então, a gente falou, primeiro ela precisa ser mãe. Ela precisa conhecer, ela é uma funcionária da P&G, mas ela precisa ser mãe, ela precisa ter filho, ela precisa ser de verdade, carne e osso. E a gente começou pequenininho, isso acho que faz um ano. Contando um pouco do produto, dando dica de desenvolvimento infantil. A gente tem muito conteúdo, porque a mãe não quer saber se a fralda tem elástico, se não sei o quê. A mãe quer saber isso, né? Outras coisas do bebê. Então, era muito serviço, conteúdo, mas a gente se pondo no lugar daquela mãe. E tudo que a gente... Né, a mãe se orgulha do seu filho, então a gente falava, gente, vamos pôr as fotos dos seus filhos, de repente, de um dia para o outro, em vez de ter... De um dia a gente tinha 5.000 seguidores, no outro dia a gente tinha 30.000. Mas por quê? Porque eu tenho orgulho do meu filho. E essa mãe que está lá por trás, que é uma pessoa da P&G, ela fala, gente, agora eu estou saindo porque eu estou indo no pediatra. Né? Então, isso dá uma conexão imensa, porque a gente está falando com pessoas. Então as pessoas que estão se relacionando, se ela está numa página de Pampers, é porque ela tem, né, ela gosta da marca, a gente ganha uma confiança. E isso vai, naturalmente, né, a comunidade vai se expandindo, ela volta porque tem conteúdo, não é porque a gente está dando uma promoção, ou não é porque a gente está falando de um novo feature de marca. Então, essa experiência com Pampers nos levou para outras marcas. Assim, em um ano, a gente tem quase... Acho que hoje são 7 gerentes de comunidade, cada um no seu quadrado. Se o cara vai falar de Duracell, ele tem que ser um cara tecnológico, gadget, é diferente, né? Se ele vai falar de beleza, essa é uma pessoa que curte beleza, né? Que é vaidosa, que sabe das tendências. Porque quem está falando isso
Está ligado nas tendências. Então, para a gente é muito mais abrir a conversa, e quando você tem isso, você tem que estar disposto, de novo, a ouvir coisas boas e coisas ruins. Elas vão reclamar da marca, vão dizer que ou que vazou, que não achou, mas e aí a gente está lá para prestar um serviço, entender por quê, explicar como é que usa. Voltar para a companhia é um canal maravilhoso para ouvir o consumidor, né? Voltar para a companhia e dizer: estamos ouvindo isso aqui, existe essa oportunidade que a gente talvez não está vendo. Então, assim, você está com um canal direto todo dia, os consumidores falando com você. Então, é uma experiência maravilhosa, que você tem que estar aberto a receber, preparado para ouvir coisas boas e coisas ruins, e ser transparente de novo. E ter uma pessoa de carne e osso, porque isso faz muita diferença. A P&G, as mídias são liberadas. A Nextel também. Porque como é que a gente quer que o mundo esteja conectado? Meus funcionários precisam saber o que é Facebook, o que é Twitter. Né? Assim, a gente isso é uma coisa de experiência. Então, tem que ter. Assim, a gente está, quer dizer, aberto para que se a pessoa quiser ter, tem. A gente só não consegue liberar no call center porque o call center tem uma dinâmica totalmente diferente de trabalho, que tem tempo médio de atendimento, tem, assim, é uma questão que a fila tem que andar. Então, lá realmente não dá. Fora isso, é liberado. E quando você fala de mídia social, é interessante que, mesmo antes de estabelecer qualquer coisa, eu tenho Facebook, eu vou atrás das pessoas da empresa que tem, eu interajo com elas via Facebook, e os clientes fazem isso comigo. Sempre que tem algum problema na rede, a minha caixa de mensagens, né? Porque não precisa ser seu amigo para mandar mensagem, né? Então, eu recebo bastante coisa. Tá aí o Marcelo, que não me deixa mentir e me ajuda com tudo isso. E a gente responde, e eu respondo a todos. Isso sem falar em e-mail, estou falando de rede social. E-mail é um monte, ainda é muito mais. Mas em rede social vem um monte de contato. Desde parabéns, mas, de novo, tem uma estatística que mostrava há muitos anos, eu não sei se continuava igual quando eu trabalhava em consumo ainda, que um consumidor satisfeito fala para 3 e o insatisfeito fala para 10. Em telecomunicação, o satisfeito não fala para ninguém e o insatisfeito fala para 1000. Então, é um pouco mais duro o jogo. Acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu tenho um. Essa galera de colaboradores totalmente conectada e meio descontrolada está trabalhando na P&G, na Nextel, também já. E eles já vêm querendo essas mudanças todas que a pesquisa mostrou, inclusive de modelo de negócio e de gestão. Como é que vocês veem essa sucessão, essa passagem para essa turma que já vem esperando outras coisas da empresa, outra relação com o consumidor, outro tipo de transparência, de participação? Eu acho assim, eles querem ser muito participativos, eu acho que a gente aprende muito com eles. Na Procter, então, a gente tem uma coisa mais ainda o cultural, que é, eu tenho uma coisa de promover de dentro. Então, eu tenho 14 anos de companhia, eu saí da faculdade. Essa galera que entra hoje não quer saber de carreira de 50 anos, 20 anos, 30 anos. Então, a gente tem que se adaptar a eles, né? Então, por exemplo, a gente tem processos que são de mentoria reversa. Tenho lá um gerente júnior de 20 e poucos anos, que é o que me ensina digital, né? Então, tem que ter um Twitter, tem que ter um não sei o quê, como é que eu faço? Outro dia eu falei, perdi meu contato. Ele falou, falei para você fazer a conexão de não sei o quê com não sei o quê. Assim, eu falei, não fiz, Luciano, você tem que vir aqui me ajudar. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse choque de gerações dos dois mundos, para que eles vejam também que não é instantâneo, né? É muito legal essa convivência, porque eles vêm com uma... né? Eu vou aqui, entro na P&G, vou ficar 2 anos, depois eu vou abrir meu negócio, depois eu vou para uma coisa de internet. Eles querem ter experiências. E você pode ter 1 milhão de experiências na mesma companhia. Eu tive 5 empregos diferentes. Trabalhei em trade, trabalhei em marketing, estou na comunicação, trabalhei no PDV. Quer dizer, tive experiências diferentes na mesma companhia. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir abrir, e eu acho que essa geração quer comunicação aberta, quer uma linha de frente, menos hierarquia.
a gente tem, acho que nós já não somos uma empresa tão hierarquizada, isso tem diminuído. E acho que esse processo de mentorias ajuda muito. Você tem um mentor, né, normalmente, se a gente fala, tenha um mentor para te ajudar, porque se você tem um mentor, né, eu sou mentora de muitas pessoas, ela fala, eu não sei se você é da companhia, eu tive um filho. Não. Você pode abrir o horizonte. E, ao mesmo tempo, a gente aprende com eles. Então, essa mentoria reversa é muito bacana. Então, é uma coisa que a gente tem tentado fazer mais, porque a gente também tem que aprender o que essa geração quer. Eles estão nos nossos departamentos, eles estão executando, eles estão liderando. Acho que tem que estar próximo. Eu acho que todos os dias eu agradeço de não ter um Silicon Valley no Brasil. Porque eu perderia muita gente para o Silicon Valley brasileiro. Assim, seguramente perderia muita gente. Não porque estão insatisfeitos na Nextel, mas porque eu sei quem eles são, eu sei o que eles buscam, e se a gente tivesse um Silicon Valley aqui, teriam várias empresas, independente do porte, oferecendo exatamente o que eles buscam. Uma Nextel não oferece e não vai oferecer. Assim, para mim, não é nenhuma questão de não vai oferecer. Eu acho que o modelo... Agora, a Nextel oferece coisas que essas empresas não vão oferecer também, né? Esse ambiente mais estruturado, um ambiente onde você se desenvolva, talvez, mais. Uma das coisas que eu tenho criticado muito é essa fome dessa geração. E eu brinco que é uma geração que cresceu com miojo e acostumou que tudo é 3 minutos, né? Então, se eu não for promovido e reconhecido em 3 minutos, eu vou embora. E é tudo 3 minutos, né? Então, para mim, isso é um problema. Então, não é que eu estou dando as costas para essa geração, mas é interessante. Recentemente, eu estava conversando com algumas pessoas, e toda essa história de geração Y, na Europa e nos Estados Unidos, não se fala mais desde que o Lehman quebrou. Acabou, né? Não estou querendo virar as costas para essa geração. Eu tenho pessoas brilhantes que são dessa geração, mas que, de novo, não estão exatamente nesse estereótipo. São pessoas que são menos burocráticas, não vão ser burocratas, e estão ajudando a gente a criar uma Nextel melhor todos os dias. Uma Nextel mais ágil, uma Nextel mais transparente, mais dinâmica, um lugar mais legal para se trabalhar. E a gente tem essas pessoas ajudando nesse processo. Agora, a gente vai ser a companhia que dá Red Bull grátis todo dia? Não sei, assim, de novo. Né? No Silicon Valley, eles falam, o Free Red Bull Company, né? Todas têm que ter uma geladeira de Red Bull para todo mundo. Não sei, talvez a gente não vá ser. Então, é importante também a gente ter essa transparência, né, de expectativas, porque senão as pessoas vão estar lá e elas vão estar frustradas todos os dias. Então, isso não é bom. Agora, eu acredito ainda que as carreiras, com certeza, não vão ser mais lineares, mas não dá para você chegar a uma diretoria com 25 anos, tendo passado por 8 empregos. Né? Eu forcei um pouco a barra, mas com 28 já tem gente que passou por 6 empregos e é diretor. Alguns poucos brilhantes, tudo bem, mas a maioria não. E aí é uma questão de maturidade de uma escada que, no final, o degrau vai desmoronar, entendeu? Eu acho brilhante trabalhar com essa geração. Eu tenho um mentor, ele não está num programa, mas o Mário de tecnologia. O Mário é um cara que é guitarrista, baixista, é um cara digital brilhante. Eu não vou falar o sobrenome, senão vocês vão atrás dele. O nome dele, de verdade, não é Mário também. Mas ele é um cara que aprendeu inglês sozinho porque queria programar. Essa é um pouco a história do brilhantismo desse rapaz. Ele está me ensinando mind mapping agora. Né? Então, ele me ensinou mind mapping, a gente baixou um software versão paga, eu comprei a senha dele, uma para mim, ele está me ensinando, aí eu já botei no iPad. Então, de novo, essas coisas funcionam, mas você vê que é um cara que não está morrendo para ir embora amanhã, entendeu? Tem gente que realmente não vai se encaixar no modelo de uma P&G de 170 anos, não vai. E vai direto para uma agência ou para uma pequena empresa de internet, de mídia social, ou do que seja. Eu queria trazer
até estamos terminando, mas trazer um pouco desse depoimento, que eu acho muito rico. Nós temos 6 agências, né, de comunicação. Então, nós entramos no digital em 95. Então, nós pegamos, eu diria, na área de comunicação, a primeira geração, né, das cabeças digitais. E foi a melhor coisa que aconteceu para nós, como grupo, né, na área de comunicação, porque isso realmente nos infectou. Na época, a gente dizia, precisamos ser contagiados pelo digital, e isso aconteceu. A gente tem uma vivência do que significa esse relacionamento com essa geração, e a minha experiência é muito semelhante à do Gustavo. Eu acho que essa geração tem muito a contribuir, mas ela tem também, além dessa urgência, não é nem o miojo de 3 minutos, é o clique, né? Clicou, tem que acontecer. Quer dizer, se deu um clique e não aconteceu, vocês demoram muito para tomar a decisão, entendeu? Quer dizer, você toma a decisão rápida, aí dá errado, aí você toma outra, aí dá errado, aí você toma outra. Enquanto a gente está descobrindo que a melhor mistura é esse intergeneracional, né? A geração nova, ela tem muito a contribuir, mas nós não aprendemos a não descartar a experiência. E, sobretudo, quem vem das outras disciplinas, né? Porque tem pessoas que têm cabeça extremamente de ponta e não estão no digital, necessariamente, né? Não estão imersas no digital. Então, o que a gente tem percebido, em termos de cultura, tem sido uma experiência muito rica e gratificante, é promover essa integração das pessoas super jovens do digital com as pessoas jovens de outras disciplinas, que é uma surpresa. Tem pessoas geniais que não estão curtindo tanto digital, não estão plugadas o tempo todo, que estão mais na sustentabilidade, na coisa da natureza, e também sabem usar o digital, mas com outra cabeça. Eu acho que isso traz uma lógica mais, digamos, humana, né? Porque você traz a diversidade, né? O digital e a transparência trazem uma diversidade. Eu não acho que é o momento de que a geração X, de fato, né, ela mostrou que ela ainda não disse totalmente a que veio. Eu acho que o segredo é esse mix. É isso que faz o novo, né? Olha, acho que se não tiver mais ninguém, obrigada. Eu queria agradecer muito, né, em nome até da HSM, a Gabriela e o Gustavo. Acho que foi muito rica a contribuição de vocês. Aí a gente tem material para pensar por um bom tempo, né? Obrigada a vocês também. Obrigado. Tchau.